Olá, amigos do Cartaz da Cidade, eu sou o Sidney Lima e estamos aqui mais uma vez com o Em Cartaz e nesta semana estamos aqui recebendo a visita super agradável de Yurick Pires, uma pessoa que me traz muitas referências positivas. Ele inclusive já foi secretário de governo na cidade vizinha aqui de Petrolina, tem muita experiência no campo da administração pública e tem muita experiência também no campo acadêmico, porque ele também é uma pessoa que ajuda os alunos das faculdades aqui, como mestre e acompanhando os trabalhos dos alunos que estão se formando aqui na cidade de Juazeiro em diversas faculdades, amigo de diversos outros professores, e eu tenho a grata satisfação de dizer que também me considero amigo dele, para que a gente possa sentar, tomar uma cervejinha, bater papo, falar de futebol e outras coisas mais. Mas aqui, como o nosso programa sempre diz que é para trazer o convidado e colocá-lo em cartaz, a gente vai deixar que ele fale um pouco mais da história dele, porque ele também tem uma grata novidade para a gente, que ele agora é colunista do Cartaz da Cidade, trazendo informações de seus pensamentos, escrevendo aqui para a gente, gravando vídeos para a gente. Então eu não posso nem falar muito dele, que eu sou suspeito, completamente suspeito para falar, porque realmente é um amigo, é jovem, é uma pessoa com ideias brilhantes, e eu queria que ele passasse para vocês agora um pouco mais de quem é Yurick Pires. Yurick, muito obrigado por estar aqui. Fique à vontade para dizer quem é o Yurick e que onda é essa agora de ser colunista do Cartaz da Cidade, para que a gente possa te conhecer um pouco mais. Fique à vontade. Olá, Cid, tudo bom? Quero agradecer você pelo convite, quero agradecer a toda a equipe do Cartaz da Cidade que faz aqui o Cartaz da Cidade. Eu tenho estado muito bem assistido, né, pelas pessoas que trabalham aqui contigo. Né? Nós estamos debatendo agora semanalmente a questão da política em Juazeiro. Né? Juazeiro, Petrolina, a nível estadual, a nível federal. A gente vai contar um pouquinho das nossas ideias, do que a gente acha. Então a gente tem batido essa bola muito bem feito, viu, Cid? Eu quero agradecer aqui a oportunidade que você está me dando. Na verdade, é a primeira vez que eu começo a fazer artigos assim semanalmente, né? Já fiz algumas coisas esporádicas de algum tema esporádico, mas é a primeira vez que a gente vem trabalhando semanalmente, buscando informação sobre política em Juazeiro. Né? Já falamos aí sobre a questão do Covid-19, já falamos sobre a mobilização da cultura para os editais de emergência cultural, e a gente vai falar ainda muito mais. Com fé em Deus. E para nós é uma grata satisfação de saber que você está aqui em primeira mão com o Cartaz da Cidade. E temos muita coisa ainda para conversar. Agora, me fala um pouco aí também da sua estratégia no que diz respeito ao trabalho aqui na comunidade de Juazeiro, porque você já trabalhou para a comunidade de Petrolina, nós o acompanhamos enquanto secretário lá, e eu tenho sabido agora que uns passarinhos têm me contado que você também está trabalhando para a comunidade de Juazeiro. Qual é a sua pretensão aqui em Juazeiro no ano de 2020? Pronto, Cid, eu sou juazeirense, né? Nasci, cresci e vivo na cidade de Juazeiro. Comecei minha história na gestão pública ainda no governo de Joseph Bandeira. A gente tinha uma ação com adolescentes multiplicadores na questão da saúde e tomei gosto pela gestão pública. Estudei no Colégio Estadual Rui Barbosa e só saí mesmo de Juazeiro para fazer faculdade fora. Fui fazer Relações Internacionais lá em Salvador. E quando voltei, assim que terminei, né, quis voltar para minha terra. Então voltei para Juazeiro, iniciei no governo aqui municipal, no governo de Isaac Carvalho, em 2009, mas passei 2009 e 2010 no governo Isaac, mas recebi um convite do governo de Dr. Júlio Lócio. Né? Recebi um convite da antiga secretária Marlise Mainardes, ocupando a equipe da usina de projetos. Então todos os projetos da Prefeitura de Petrolina saíram dessa usina de projetos. Então foi projeto em cima de projeto, aprovação em cima de aprovação, e a gente foi construindo o nosso nome dentro da gestão pública. Quando Júlio ganhou para o segundo mandato, eu fui convidado para ocupar a pasta de turismo. Então fiquei os 4 anos de Dr. Júlio, os últimos 4, secretário de turismo, e ainda ocupei a pasta de cultura interinamente por 1 ano. E minha relação com o Juazeiro, por eu ser juazeirense, a gente sempre puxava o discurso e os problemas do turismo para as duas cidades. Né? A gente não consegue pensar o turismo somente por Petrolina, a gente precisa pensar Petrolina e Juazeiro e pensar todo o Vale do São Francisco. Né? Juazeiro e Petrolina não conseguem segurar o turista aqui por mais de 4 dias, vamos supor. Mas a gente tem que discutir o Vale do São Francisco para que o turista possa ir a Casa Nova e voltar, possa ir a Lagoa Grande e voltar, possa ir a Santa Maria da Boa Vista e voltar. Mas a infraestrutura
de hospedagem, de alimentação, de artesanato, a gente tem mais forte aqui nas duas cidades. Então a nossa relação, por ter estado secretário em Petrolina, mas a gente trabalhava, né, o turismo e a cultura nas duas cidades, porque o fortalecimento do turismo é único em toda a região. E desde a última eleição, eu tinha o convite de ser secretário, ou de ser candidato a vereador, né, mas a gente tinha uma missão lá, que era terminar o mandato. A gente queria terminar o mandato de julho dentro da pasta de turismo, e aproveitou esses últimos 4 anos para estar se profissionalizando, né? Terminei minha pós-graduação em gestão de pessoas com ênfase na gestão pública e terminei meu mestrado em desenvolvimento do semiárido. E era um desejo meu, né? A gestão pública às vezes ocupa muito do nosso tempo e a gente não consegue fazer os cursos que a gente quer para a nossa vida. Então, aproveitei os últimos 4 anos para adquirir o conhecimento que eu preciso, né, para ocupar esses cargos dentro da gestão, e a gente vem construindo isso até esse primeiro momento, né? Então Petrolina não podia ser porque eu estava literalmente emprestado. A gente tem que trabalhar aqui para a cidade que a gente vive, que a gente mora, que a gente tem amigos e que a gente quer muito bem. Eu fico até contente, porque realmente você demonstra que, e a galera do Cartaz Cidade aí está verificando isso, você demonstra que se preparou e continua se preparando para poder exercer funções públicas. E isso é muito bacana. Quando você diz assim, eu estava emprestado em Petrolina, isso até demonstra que você estava até adquirindo conhecimentos para poder ajudar as comunidades. Porque você também me chamou a atenção quando disse que não está preocupado em trabalhar apenas Juazeiro e Petrolina. Quando você fala Casa Nova, quando você fala Curaçá, quando você fala outras regiões aqui do Vale de São Francisco, você tem uma visão muito mais macro, uma visão muito maior do que aquela restrita, eu só posso pensar em Juazeiro, ou eu só posso pensar em Petrolina. Isso é bacana. Então, no que diz respeito ao desenvolvimento que você está fazendo para a cidade de Juazeiro, já que você está querendo agora assumir uma função na vereança da cidade, qual os seus objetivos para com o próximo prefeito no que diz respeito a melhorar a vida do munícipe de Juazeiro, pensando também na região do Vale de São Francisco como um todo? Então, Juazeiro é uma cidade importante, né? Tanto nós nos fortalecemos como polo da agricultura irrigada, né? Passamos aí por ser polo universitário, polo jurídico, e a gente agora também passa a ser um polo de turismo, né? Com fortes manifestações culturais, né? Nós exportamos, inclusive, muitos artistas, né? E também exportamos muitos atletas. Então, Juazeiro é uma cidade importante. E a gente precisa dar essa devida importância que Juazeiro tem, né? A gente precisa pensar numa cidade que seja mais bonita, que seja mais alegre, mas que seja fortalecida culturalmente, né? Que tenha as atividades esportivas rodando, que a gente pense na melhoria da infraestrutura, tanto do centro como dos bairros, né? A gente precisa pensar em autonomia econômica para as comunidades, né? A gente tem a capacidade de fazer com que as comunidades produzam a sua própria economia e consigam rodar. Só porque é uma área de sequeiro não produz nada, né? A gente tem muita coisa que pode ser produzida, né? Ou com poço artesiano, né? Ou com captação de água de chuva. A gente consegue fazer uma melhoria da agricultura dentro das comunidades, mesmo que sejam da área de sequeiro. Então a gente precisa pensar em Juazeiro de forma macro e que ela também possa participar do Vale de São Francisco, né? Juazeiro, desde os últimos anos, a gente ficou limitado, né, a pensar, a fazer obras eleitoreiras, né, e obras imediatistas, né? A gente precisa pensar grande, a gente precisa pensar em que Juazeiro a gente quer em 2050, né? Que estágio a gente está hoje e a gente precisa estar daqui para frente. Eu tiro um exemplo que eu tive uma conversa nessa última semana e vi muita notícia na imprensa sobre os canais de Juazeiro. Teve um candidato a prefeito que saiu rodando dentro dos canais, eu fiquei observando, olha, a gente não tem uma meta nem para os canais, né? E se dizer assim, olha Cid, nós vamos fazer 1 quilômetro de canal por ano, né? Vamos tirar uma parte do nosso faturamento e vamos fazer um canal por ano. Vamos deixar esse compromisso para os próximos gestores, porque eu estou, não sou, né? Eu não sou prefeito, eu não sou vereador, eu estou, né? Estou ocupando a vaga aqui por 4, 8 ou 12 anos, mas eu vou entregar para o próximo. E eu vou deixar essa meta para que o próximo possa surgir. Então, quando chegar em 2050, a gente vai ter todos os canais urbanizados e uma cidade cada vez melhor, Cid. Então, o que a gente percebe é que você é um cidadão diferenciado em relação a outros candidatos que nós
estamos verificando em outras mídias, em blogs, em sites e na TV e no jornal, e você não está batendo como todo mundo está fazendo somente na saúde, porque inclusive por conta desse Covid-19 parece que todo mundo esqueceu que tem trabalho, turismo, educação, lazer e só estão batendo em saúde. Você está demonstrando que Juazeiro pode e deve crescer para outra vertente. Me explica então, na sua concepção, já que você admitiu que começou no governo de Isaac Carvalho, que a gente sabe que até hoje ele continua, né? Porque a gente tem Paulo Bonfim aí, mas a gente sabe, a gente critica muito por isso, que quem comanda é Isaac Carvalho. O que é que você verificou nessa transição de Isaac Carvalho, Prefeitura de Petrolina te convidou para trabalhar lá, para você mesmo disse que foi aprender, e agora querendo trazer para Juazeiro tudo que você aprendeu nesse período de faculdade e de prática na administração lá de Petrolina? Sidney, o problema da saúde em Juazeiro é um problema que já vem há muitos anos, né? O Covid-19 veio mostrar aí o preparo da gestão. Ou a falta dele. Ou a falta de preparo. Né? Então, assim, quando muitas prefeituras saíram para fazer o hospital de campanha, né, a gente já tinha uma média. Nós temos 240 mil habitantes. Se 1% se infectar, que já está, né, a gente vai precisar de um hospital de campanha, que não é nem leito. O hospital de campanha é para doentes intermediários. Né? Então, não é nem leito de hospital, mas a gente vai precisar para que esse 1% não crie 10% que piore com a doença. Né? Que a gente já teria aí 240, a gente já teria 2.400 pessoas e a 10% 240 pessoas precisando de UTI. Então a gestão não se preparou para o Covid-19 e talvez seja oportuno que as pessoas consigam falar sobre isso. Né? Mas pensar que Juazeiro precisa respirar. Né? O comércio está aí, né? Inclusive alguns já fecharam, eu soube que no shopping alguns comerciantes tiveram que fechar suas portas e a gente precisa pensar, porque retomar o comércio é fácil, né? A gente faz um decreto e abre as portas. A gente precisa retomar a economia, né? Retomar os empregos. E como é que a gente vai fazer isso? Né? Temos um problema na educação, a gente pode fazer um decreto e as aulas começarem a voltar na próxima segunda, mas como é que a gente consegue dar a capacidade educacional necessária para os nossos jovens? Né? Então a gente precisa pensar em Juazeiro em outros segmentos, né? Não só com saúde, mas a gente precisa de uma cidade com infraestrutura cada vez melhor, porque a questão da dengue está aí. A gente teve muitos casos de dengue, chikungunya, zika, a gente não pode esquecer disso também. Né? O Covid-19 tem o seu preparo e seu planejamento dentro da esfera federal, estadual, e eu sei que estão fazendo o que podem fazer, e que a gente só vai conseguir vencer literalmente com a vacina. Né? A gente vai vencer o Covid-19, que graças a Deus a ciência está aí, né? E tem muitos estudos e muita pesquisa muito avançada sobre a questão da vacina. Mas a gente precisa pensar em Juazeiro macro. Né? A gente precisa pensar em Juazeiro que ela seja uma cidade cada vez melhor e que cidade nós queremos lá para o futuro. A Câmara de Vereadores atual está pensando em Juazeiro macro, na sua opinião? Olha, eu acho que não, porque nem uma comissão para o Covid-19 foi feito. Né? Isso é muito claro. Né? Se houvesse uma preocupação, né, sobre o que a Câmara de Vereadores poderia fazer, ela poderia já inicialmente começar com uma comissão para o Covid-19 e acompanhar todas as ações. Né? Inclusive visitando Petrolina, porque nós temos juazeirenses lá em Petrolina, nós temos juazeirenses lá em Remanso, nós temos juazeirenses em Salvador e em Recife. Né? E a gente precisava estar acompanhando cadê os nossos juazeirenses que estão com Covid-19, né? Porque a gente tem famílias aqui também e precisa dar uma assistência para essas famílias. Né? Estão sendo bem assistidas. Esse é o papel do vereador, né? Saber como é que a administração, a nível do Poder Executivo, está fazendo para a melhoria das pessoas. Você acha então que o que nós temos em Juazeiro é o que todo mundo está reclamando? Uma vereança não ativa e uma administração centralizadora que tudo pode e que tem feito de Juazeiro um poço eleitoreiro para que ele se perpetue no poder, seria isso? O problema da gestão, quanto Paulo, você já me disse que Paulo é seu amigo, Paulo também é Paulinho, meu amigo. Paulinho, gente boa, eu gosto muito dele. Não tá dando sorte na administração ou competência, mas é gente boa. O que eu critico esse governo é a falta de ouvir as pessoas. Né? Não é só pensar que a gente vai fazer um carnaval, que vai sair da cabeça deles, um formato de carnaval,
ou lá do gabinete deles e fazer o carnaval que eles acham que devem fazer. Porque Juazeiro já tem um carnaval culturalmente enraizado, né? A gente não vai pegar uma obra da Adolfo Viana e fazer aquela infraestrutura que a gente vê nos dias de hoje, né? A gente tem que pensar e ouvir as pessoas, né? As demandas das pessoas. E que essa gestão, tanto dentro da prefeitura como da Câmara de Vereadores, não tem ouvido as pessoas. Não tem ouvido as pessoas nem para colocar um semáforo ou um quebra-mola em frente a algum espaço público ou alguma unidade de ensino, né? Uma faixa de pedestre, não tem ouvido, né? Eles têm literalmente saído da cabeça deles um Juazeiro que eles pensam, mas que não é nada progressista. A gente precisa pensar, literalmente, repito, em um Juazeiro mais para frente, né? E que a gente possa ouvir literalmente as pessoas e seus anseios. Beleza, e nessa jornada nova que você está atuando agora, você tem tido uma boa receptividade das pessoas quando elas souberam que você já era pré-candidato a vereador aqui na cidade de Juazeiro? Graças a Deus a gente tem feito uma caminhada muito bacana, começando pela família, né? Graças a Deus a família tem aceito o nosso compromisso, né? Em trabalhar para o Juazeiro, né? Eu tenho 2 menininhos pequenos que não entendem muito ainda de política, mas a gente se afasta um pouco, mas é para um bem maior, né? Os amigos têm chegado muito junto com a gente, e a gente tem caminhado por toda Juazeiro, tanto sede como interior, tá? A área irrigada, a área de sequeiro, e a gente tem construído um diálogo, né? Esse diálogo verdadeiro, né? De que Juazeiro nós queremos. E todo mundo pode ser candidato, né? Atendendo os requisitos da Justiça Eleitoral, nós temos 21 vagas. Nós precisamos ocupar literalmente com 21 pessoas, que sejam pessoas que pensem Juazeiro, né? Que discutam Juazeiro, que construam Nova Juazeiro. Não é somente Yurick, né? Tem Yurick mais 20, se for o caso, mas que a gente possa trazer um Juazeiro cada vez melhor, Cid. Eu estou completamente feliz e satisfeito de saber que pessoas jovens, pessoas com uma mente muito bem desenvolvida e estudada, como você, estão pleiteando vagas na vereança de Juazeiro e até mesmo na prefeitura de Juazeiro. Eu rogo a Deus que a cidade entenda que nós precisamos de uma renovação. Eu não vou dizer aqui que eu quero A, B e C lá dentro, mas o desejo nosso é que realmente Juazeiro perceba que precisa renovar, porque como está, não dá. Isso aí é claro, todo mundo vê, inclusive a Rapidinha com Cid Lima, que eu gravo também toda semana, o descaso que a gente vem falando aqui o tempo todo, e isso me faz ter certeza que a gente precisa dessa mudança. E vendo jovens como você, trazendo essas informações, mostrando a capacidade, sem fazer campanha para você, porque pode ser até que você não seja eleito. Eu torço por você porque você é meu amigo, mas pode ser que você não seja eleito. Mas que os que sejam eleitos sejam pessoas que pensem como você, de mente aberta, capacitada, porque não adianta eu botar uma pessoa que não saiba trabalhar. Não adianta eu pensar numa pessoa que infelizmente às vezes não sabe nem escrever, que ela vai ser tapeada, ela vai ser enganada pelo grupo político que colocou ela naquele local. Então realmente eu estou torcendo para que pessoas como você, jovens de mente aberta, estejam na vereança, assim como pessoas jovens e de mente aberta estejam também na administração da prefeitura, para que a cidade desenvolva, porque nós escolhemos a cidade como uma cidade padrão para morar, para amar e para querer crescer junto com a cidade. Então eu queria que você agora, já que nosso tempo aqui também não é lá essas Coca-Cola toda, porque a internet também é muito ágil, daqui a pouco a pessoa já muda para outro canal, eu queria que você conversasse com o seu público agora que está nos assistindo, o seu público do Cartaz da Cidade, que lê seus comentários, o seu público e sua live que você faz desde segunda-feira de noite, que eu acompanho também, são muito boas, você tem trazido informações muito bacanas, e o seu público que está lhe acompanhando na sua jornada para a vereança de Juazeiro, queria que você se despedisse deles da maneira que você quiser falar, porque como nós sempre dizemos, aqui quem está em cartaz é você. Então, eu tenho um sonho, né, que se assemelha a tantos outros sonhos de tantos outros juazeirenses, né, por isso que meu slogan é Nossos Sonhos se Misturam, de fazer uma Juazeiro cada vez melhor. Juazeiro precisa de uma nova oxigenada, né, de pessoas boas na política, que possam ocupar cargos dentro da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, que possa ser uma cidade boa para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a nossa família. Tá bom? Então, conto com vocês, nos acompanhem também semanalmente no Cartaz da Cidade, tá? Pode me acompanhar também na rede social, estou fazendo as lives todas as segundas-feiras e conte com a gente. E dessa forma, altamente feliz por estar entrevistando uma pessoa jovem como Yurick Pires, eu vou me despedir de vocês dessa semana, torcendo e rogando a Deus para que semana que vem estejamos aqui de volta com toda a saúde que nós precisamos para trabalhar e desenvolver a cidade de Juazeiro, e desejando a todos uma excelente jornada, uma excelente semana. Até a próxima, se Deus quiser, e... Fica com Deus, eu mudei tudo.
Fiquem todos com Deus e até a próxima.